No ar, mais um Viver Bem, o podcast da Unimed São José dos Campos, esse nosso espaço para conversar sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. E hoje o nosso tema é exatamente esse, saúde. Afinal de contas, ela está no topo da lista de desejos de qualquer um, né? Então a gente vai conversar hoje com o presidente da Unimed São José dos Campos, Dr. Fábio Batista. Doutor, muito obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, tá? É um prazer aqui estar com vocês e compartilhar algumas informações importantes sobre saúde. Pois é, bem-vindo. Obrigado. E é um tema que recorrente nos últimos 2 anos, especialmente por conta da pandemia. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu não sei se é possível a gente conceituar saúde. Saúde é a ausência de doença? Muito bom, perfeito o que você está definindo. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde define saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente ausência de doença, como você disse. Então há uma percepção, muitas vezes quando você questiona o indivíduo se ele é saudável, ele responde que sim, pensando assim, se eu não tenho doença, eu sou saudável. Mas na verdade ele não tem um comportamento que realmente pode ser definido como saudável. Perfeito. E aí, dentro desse conceito, a gente falou aí em, por exemplo, bem-estar emocional, né, social. O que significa isso? Bom, isso é uma forma de definir a saúde não só como uma situação física, corporal. Você tem que estar do ponto de vista mental, então cognitivo, mental, convívio com as pessoas, e também o social, porque hoje a gente valoriza muito o ambiente onde nós vivemos, o seu comportamento perante o seu ambiente, o cuidado que você tem com o seu ambiente. Então, é uma definição muito mais ampla do que simplesmente assim, eu faço exercício, então eu sou um indivíduo saudável. Ele é muito mais amplo, é uma definição que a gente tem que, na verdade, implementar no nosso dia a dia. Talvez, por exemplo, esse social que a Organização Mundial de Saúde coloca, esteja relacionado, por exemplo, à empregabilidade. Um indivíduo que está empregado, que tem uma renda, ele automaticamente tem mais condições de buscar qualidade de vida. É mais ou menos isso? Faz sentido. Isso também está ligado ao ambiente onde você vive em relação a saneamento, em relação à qualidade da alimentação, em relação ao seu comportamento e relacionamento com as pessoas que convivem com você. Então, como já disse, é uma definição muito mais ampla do que simplesmente você definir como um indivíduo fisicamente ativo ser saudável. Então não depende só do indivíduo, depende de um coletivo, incluindo, por exemplo, ações e políticas públicas. Depende do ambiente onde você vive. Eu concordo com você. E aí, nessa definição, você falou uma coisa importante. Se nós não tivermos uma política do ponto de vista de saúde, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista sanitário, você dificilmente vai ter uma vida saudável. Claro que a gente, conversando aqui, antes um pouquinho, né, a gente nem imaginava uma pandemia. Já passou alguma vez pela sua cabeça? Você que está há 31 anos na medicina, imaginou alguma vez que pudesse viver uma situação pandêmica? Nós estudávamos, né? E, historicamente, a gente sabia que no passado nós já tivemos um problema semelhante, né? Aliás, até muito mais grave. Se nós formos pensar na gripe espanhola, era uma doença que, na época, embora as medidas de controle não sejam muito diferentes das adotadas atualmente, na nossa pandemia, né, do coronavírus, naquela ocasião, estudando o que aconteceu naquele momento, a gente jamais acreditava que isso poderia acontecer. Quando eu digo jamais, talvez esteja exagerando, né? Mas a gente definitivamente não acreditava que nós passaríamos por uma situação de saúde sanitária tão grave como a que nós passamos nesses últimos 2 anos. E o curioso é que especialistas já haviam alertado que isso poderia acontecer. Verdade, verdade. Existe um cientista que estuda vírus, e é um inglês, Edward Holmes, e ele realmente comentou isso. Até numa visita à China, recentemente foi motivo de uma matéria em um periódico, que ressaltou que ele já havia sinalizado que aquele ambiente onde iniciou, em Wuhan, talvez fosse um ambiente propício para uma mutação viral e eventualmente uma pandemia.
E aconteceu, né? Ele alertou, mas enfim, é muito difícil você acreditar, porque parece alarmista demais, né? Parecia, então, pelo menos, né? A gente nunca tinha vivido isso. Pois então, é. Essa geração não viveu. Eu estou falando de uma doença que aconteceu há mais de um século. Uhum. Então, as pessoas que hoje convivem, não conviveram naquela pandemia. Da gripe espanhola, né? Daqui para frente, nós vamos compartilhar nossos filhos, netos, bisnetos no futuro e dizer o que nós passamos. Uhum. Talvez daqui a 100 anos nós tenhamos algo semelhante e, novamente, vai haver a mesma incredulidade em relação à possibilidade de haver uma doença tão grave. Pois é. Eu quis entrar nesse assunto exatamente para a gente falar não só sobre prevenção, mas sobre mudança de comportamento. Porque o que a gente percebeu durante a pandemia, pelo menos essa é uma percepção, a gente não tem dados científicos, né, e não tem pesquisas que apontam isso, mas a gente percebeu uma procura maior por exemplo, prática de atividade física, uma busca até por suplementos ou vitaminas ou alimentos que pudessem ajudar na imunidade. A gente percebeu esse comportamento, né? É uma percepção de fato. Você acredita que as pessoas, a partir de agora, elas vão, de fato, mudar o comportamento definitivamente, né? Houve já essa virada de chave? Vamos voltar para a nossa definição de saúde. A gente falou da parte física, mental e social. A mudança comportamental que a gente observa, como você falou, de maneira empírica, simplesmente observacional, você identifica as pessoas fazendo mais exercício físico. Fato interessante. Se preocupando mais com alimentação saudável. Convivendo mais em ambiente familiar. Curtindo mais esposas, maridos, filhos. Passou a sentir esse gostinho de almoçar com o filho e levar para a escola, que antes tinha uma dificuldade muito grande. Então, se a gente for usar essa mesma definição para aquilo que a gente observa hoje, as pessoas caminharam por uma vida mais saudável. Sob o ponto de definição, elas melhoraram a parte mental. Isso, sem dúvida nenhuma, acrescentou muito no seu ambiente, no seu dia a dia. Provavelmente, também volto a dizer, sem dados estatísticos precisos, você deve ter tido uma diminuição dos casos de problemas relacionados a doenças psiquiátricas, embora tenha tido uma ansiedade muito grande, sim, com medo da pandemia. Mas esse ambiente familiar, acho que na maioria foi bem favorável. Mais exercício físico protege o indivíduo, melhora a sua imunidade e o coloca, quando ele adquire uma doença, por exemplo, o Covid, uma situação de provavelmente desenvolver doenças com a sua forma de menor gravidade. Enfim, eu entendo da mesma forma que você. Embora seja só uma observação, sim, não tenha assim um dado concreto, eu acho que realmente houve uma mudança importante. Legal. E o bacana é que a gente percebe, por exemplo, que existe uma certa resistência, inclusive, por parte da população que passou a trabalhar em casa, em voltar ao que a gente fazia antes, né? Aquele trabalho das 8 às 5, horário comercial, bater ponto, e já existe, inclusive, nesse meio, uma discussão sobre a flexibilização desses métodos de trabalho, né? Que isso faz parte também de um projeto de vida com mais qualidade, porque o que a gente vive hoje é bastante significativo no que diz respeito ao quanto tempo a gente gasta trabalhando e se esforçando para se superar o tempo inteiro e o quanto tempo a gente tem para aproveitar a família, por exemplo, para cuidar da saúde, né? Eu acho que essa discussão do mercado de trabalho também deve mudar, pensando em saúde mesmo. Eu entendo, ninguém queria pandemia, claro. Mas existem algumas mudanças que a gente observa que a pandemia nos trouxe. Quando foi decretada a pandemia, em março de 2020, nós tivemos 1 semana, 2 semanas, para simplesmente desmontar uma empresa e colocar essa empresa dentro da casa dos colaboradores. Todos, a grande maioria, sem uma experiência nesse sentido. Muito preocupados. Será que eu vou ter resultado? Sim. Será que o empenho do profissional vai ser o mesmo? E o que se observou? Que houve uma melhora do desempenho, houve uma melhora da entrega, as pessoas se sentiram melhor e agora elas não querem voltar para uma relação de trabalho como anteriormente. E as empresas também não, porque elas perceberam que havia um custo fixo elevado na manutenção, alimentação,
transporte, e que a produtividade continuou boa, ou às vezes até melhor. Então nós aprendemos que não há necessidade de você bater o ponto todo dia na sua empresa às 7 horas da manhã para que você tenha o atingimento das suas metas. Então isso foi muito interessante. Repito, ninguém quer pandemia, Claro. mas ela acelerou alguns processos, por exemplo, nessa mudança de relação de trabalho. Perfeito. Vamos falar de alimentação? A gente, quando fala em saúde, é quase que automático ligar a saúde, a atividade física e a alimentação. A gente tem como definir o que é mais importante? É comer bem ou se exercitar, por exemplo? Ou não tem como fazer essa separação? Eu diria assim, se você colocar numa pirâmide, a base é essa. Então elas estão juntas. Volto a dizer, não é simplesmente fazer exercício físico. Por exemplo, eu corro 5 km por dia e como por 10. Não dá, Vou né? ganhar 10, 15, 20 quilos e vou falar assim, mas eu faço exercício todo dia. É a mesma coisa que você fala assim, então correr engorda. Não, é questão de quantidade de ingestão calórica e gasto calórico. E o tipo de alimentação, não só caloria. Se nós formos pensar em macronutriente, gordura, proteína e carboidrato. Perfeito. Você tem que ter uma divisão nessa alimentação. Grosseiramente dizendo, eu vou ter aproximadamente 55% de carboidrato, aproximadamente 30% de gorduras, sendo desses 30%, 10% de gordura ruim, as gorduras boas ficam aí prevalecendo. Não vou entrar em detalhe, mas você tem gordura saturada e insaturada. Essa insaturada, poliinsaturada, é uma gordura legal. Por exemplo, o azeite, o abacate. A gordura ruim é a fritura de imersão, por exemplo. Certo. É o óleo que você utiliza, aquece. Pastelzinho da feira. Pastelzinho da feira, esse aí. Definiu bem. É a gordura ruim. Então, se eu dividir carboidrato, proteína, uns 15%, e o restante de gordura, eu tenho uma alimentação provavelmente com uma composição equilibrada, valeu. Equilibrada do ponto de vista de macronutriente. Aí vem os micronutrientes, sais minerais e vitaminas, que de maneira muito comum as pessoas querem extrair do comprimido, pois é, ao invés de uma alimentação saudável. Então, se você juntar os macronutrientes, os micronutrientes, uma alimentação saudável, com a quantidade ideal de caloria, usando gorduras boas, fazendo exercício físico diário, ou seguindo alguns padrões da Organização Mundial de Saúde, que é uma recomendação, a gente pode até depois abordar o quanto, você vai ter, na base dessa pirâmide, uma atitude fisicamente ativa e um comportamento alimentar adequado. Perfeito. Então já vamos definir, ou já vamos esclarecer o que é o ideal, né? O que seria o ideal para atividade física. Você, como cardiologista, explica para a gente o que eu preciso fazer de atividades aeróbicas para manter a saúde do meu coração, minha saúde cardiovascular. Vamos lá. Como referência, usando a mesma que a gente utilizou na definição de saúde, é legal, se você quiser buscar algumas informações com uma qualidade, entre no site Organização Mundial de Saúde, ou em inglês WHO, faça a opção lá, português, para quem não tiver uma familiaridade com outros idiomas, e você vai encontrar benefícios da atividade física, uma alimentação saudável, e o quanto eu tenho que fazer. Tem até uma diretriz recomendando, dependendo da idade, de uma maneira geral. Vamos dizer assim, você precisa fazer 300 horas de exercício físico por semana. Ok. Preferencialmente, 3 dias da semana você vai utilizar atividade aeróbica. Caminhar, nadar, pedalar, correr. 2 dias, atividades de força. É a conhecida musculação. Então, vou para academia, faço minha atividade de força. Ou alguma atividade resistida também pode ser, assim, por exemplo... Perfeito. Um pilates. O pilates, né, que não precisa necessariamente usar o peso aí, né? E o pilates que você acabou de comentar também traz 2 componentes importantes, pensando principalmente no idoso. É o equilíbrio e coordenação motora, e um terceiro importante que é a força. Você ia falar... Flexibilidade. Legal, flexibilidade também é importante. Que eu ia falar que são os exercícios de alongamento. Então, se você tiver todo dia exercícios de flexibilidade, alongamento, você associa 3 vezes por semana atividade aeróbica, 3 horas divididas em 3 dias, e 2 horas divididas em 2 dias de musculação ou pilates, exercício resistido, é o que manda, é o que a diretriz sugere. Se você fizer isso,
você vai estar utilizando todos os componentes importantes na prescrição de um exercício físico. Legal. A frequência, intensidade, tempo e tipo, que os ingleses usam de uma maneira mnemônica para facilitar a lembrança de fit. Perfeito. Por isso que todo mundo fala fit. O fit vem do fitness, né? Mas esse fit é legal porque, assim, você lembra que, assim, eu tenho que ter uma frequência, uma intensidade moderada ou moderada intensa. Aí o médico vai ter que ajudar, né, para definir o que é isso. Eu tenho um tempo e um tipo. Se você lembrar desses componentes, você vai estar fazendo um programa de exercícios como manda o figurino. Perfeito. Você falou de suplementação, né? Que as pessoas às vezes buscam micronutrientes, é isso? Vitaminas, sais minerais. Esses micronutrientes, né? Esses micronutrientes em comprimidos. E é muito comum hoje a gente encontrar suplementação com, por exemplo, colágeno, ômega 3. O que você acha desses comprimidos que prometem suprir o nosso organismo com esses micronutrientes? Bom, vamos usar o termo suplemento. A suplementação é utilizada quando você não consegue atingir aquele nutriente na sua quantidade adequada. Então, se você conseguir manter uma alimentação saudável, conforme a gente já falou aqui dos macronutrientes, gordura, proteína e carboidrato, vitaminas e sais minerais, por exemplo, vamos utilizar aquilo que a gente utiliza mais na nossa alimentação. Pega um prato, você divide, metade dele você vai colocar em vegetais, uma parte dele você vai... Com vegetais que eu me refiro, eu estou me referindo mais à salada propriamente dita, a folha. Aí você vai colocar arroz e feijão num outro quarto e um quarto proteína. Se você fizer isso, você provavelmente vai estar com uma alimentação, um prato colorido. Acho que fica mais fácil a gente lembrar. Legal. Um prato colorido, você vai ter com a proteína, arroz, feijão e a sua salada, você vai ter os micronutrientes necessários, os macronutrientes necessários. Então, você não precisa suplementar. A suplementação é quando você não consegue atingir. Então, se você tiver café da manhã, almoço e jantar, 2 refeições intermediárias pequenas, muito bem orientadas de alimentos adequados para que você ingira nesse período, e atividade física, equilibrando a caloria que você ingere, você não vai ganhar peso. Você vai perder gordura e vai ter uma vida saudável sem suplementação. Então, suplemento é prescrição. E se prescreve quando você não atinge a quantidade ideal de nutriente. Perfeito. Agora, você falou de café da manhã. O café da manhã clássico do brasileiro é o pingado, né? O café com leite e o pão com manteiga. É um café da manhã muito pobre em termos nutricionais? Faz sentido o que você está dizendo. Eu vou responder a isso e vou lembrar que o idoso, quando você atende o idoso, muitas vezes você pergunta para ele se a alimentação é saudável, ele diz que sim. Só que o jantar dele é esse aí. É esse. Café com leite, pão e manteiga. Minha mãe. Então. Minha mãe troca tudo pro café com leite, pão e manteiga. Cadê a proteína dessa alimentação? É muito carboidrato, pobre em proteína, rico em gordura. Não é o ideal. Agora, o que a proteína faz no nosso organismo? Ela é responsável pela construção dos músculos, é isso? Também de todos os tecidos. Ah, tá. Então, a proteína é um componente fundamental da nossa alimentação. Você precisa ingerir proteína. Lembrando agora, mais uma vez, na população idosa. Se vocês forem lembrar dos seus avós, alguns anos atrás, fortes, de repente eles ficam magrinhos, perdem força. Então, isso chama-se sarcopenia, uma perda de músculo. Essa sarcopenia se dá porque ele deixou de ingerir a proteína na quantidade adequada e deixou de fazer exercício. Para que você tenha incorporação de proteína em músculo, você precisa ter exercício, principalmente exercício resistido, e uma ingestão proteica adequada. Aí você consegue manter o pool de aminoácido, de proteína, dentro do seu músculo. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo. Agora, se você entrar no período, por exemplo, a mulher, quando entra no período do chamado climatério, que popularmente é a menopausa. Certo. A menopausa é a última menstruação. Aí a mulher entra no climatério. Legal. Tá? Então, a menarca, a primeira menstruação, aí vem o período reprodutivo, menopausa, a última menstruação, e aí vem o climatério. Nesse período, as mulheres perdem uma série de proteções e começam a perder também massa óssea e começam a perder massa muscular.
Aí você faz o exame lá de densitometria, tem uma osteopenia. Aí você faz uma avaliação simples, você percebe que você perdeu massa muscular. E daqui a pouquinho, perde uma coisa muito importante, que é a funcionalidade. Você já começa a ter dificuldade em levantar a cadeira, precisa apoiar os braços, que você perdeu força muscular, começa a ter problema de coordenação motora, problema de equilíbrio. Quando você pega um idoso que cai e tem uma fratura, você pergunta para ele fala assim, mas eu nem lembro por que eu caí. Ele perdeu equilíbrio, perdeu coordenação. Então é muito importante isso que você frisou. Tem que haver uma ingestão proteica adequada. Tem um cálculo que a gente fala, né? 0,8 grama de proteína por quilo. Vamos supor, um indivíduo aí com um peso próximo de 60 quilos. Se você multiplica isso, você vai encontrar uma quantidade de proteína que vem exatamente de um queijo, numa alimentação na hora de um café da manhã, um pão integral, tudo bem. Café com leite é um hábito, legal, fica no café com leite. Quantas frutas nós temos na nossa... Gente, você vai na feira, você escolhe. O próprio ovo também é muito bom, legal, né? O ovo, você falou muito bem, concordo com você. Aí você tem uma proteína na hora do almoço, uma proteína na hora do jantar, não pode omitir uma refeição, não pode ser... Tô falando para sua mãe, tá? Não pode ser pão com manteiga, café com leite no jantar, não pode. Tem que haver refeição, da mesma forma que no almoço, não omita essa refeição. É comum o idoso perder o apetite também? É natural que isso aconteça e até por isso ele, de repente, acaba excluindo alguns alimentos que são mais difíceis de serem digeridos pelo organismo? Por exemplo, você tem, vamos pensar assim, no aparelho digestório. A digestão começa na boca. Então, o que você tem? Produção de saliva e mastigação. Muitos dos idosos tomam medicamentos que interferem na quantidade da saliva, alteram o paladar do alimento e tem problema de dentição. Então, ele já começa a não querer comer carne. Entendi. Não começa a digerir bem a carne, começa a deglutir pedaços maiores, o que dificulta a digestão, porque a digestão da proteína ela demora mais do que o carboidrato. O que é outra coisa importante, ingerir fibra e proteína, porque aí dá uma sensação de plenitude, você se sente bem alimentado, vamos dizer assim, né? Não sente fome. Saciado, né? Saciado, valeu. O carboidrato passa rápido. Depois de uma refeição só de, por exemplo, massa, você tem fome depois de 1h30, 2. Pois é maravilhoso, mas a gente sente fome rapidinho, né? E a proteína não. Então a fibra e proteína te dá uma sensação de satisfação na alimentação. Aí voltando ao idoso. Então isso dificulta a ingestão proteica no idoso. Então não é que ele perde o apetite, é que de repente ele perde algumas condições que facilitam esse processo de digestão. Além disso, ele diminui muito a atividade física. E aí ele passa a não ter fome. Não tem necessidade, né, assim, teoricamente. Por isso que tem que fazer exercício. Entendi. No idoso, o idoso também, obviamente. Né? Agora, você entrou num assunto que talvez seja um pouco polêmico, mas eu acho que é interessante a gente abordar, que é a aceitação hoje do próprio corpo. Por que eu estou falando isso? A gente estava falando aqui de aumento de sobrepeso e obesidade. Existe hoje um processo que eu acho que é muito bacana das pessoas se aceitarem como elas são. Mas existe na sua avaliação algum risco nesse processo da pessoa perder o controle do que é de fato aceitação e o que pode evoluir para patológico mesmo, para doença? Bom, o mundo tem já que está a pandemia, né, tem uma epidemia de obesidade. E essa epidemia de obesidade é acompanhada por uma série de doenças. Então, tudo bem a pessoa se aceitar como ela é, mas isso não significa que ela deva tratar uma doença. Sim. Obesidade é doença. Se você for ver no CID, tem o Código Internacional de Doença que se refere à obesidade. Portanto, a própria Organização Mundial de Saúde define a obesidade como doença. A obesidade é um problema que vem de comportamento. Aí a gente volta àquilo que a gente falou, da base da pirâmide. Alimentação dos hábitos, e exercício. Né? Hábito, estilo de vida. Então você precisa ter uma mudança de estilo de vida. Nós tivemos uma coisa chamada transição epidemiológica há um século, que foi a mudança. Você saiu da área rural, onde você tinha uma alimentação mais saudável, um alto gasto calórico. Sim.
caminhava mais, Sim. ia buscar, por exemplo, você vai querer comer um frango, então tá, vai no galinheiro, corre atrás da galinha, pega a galinha, a galinha, limpa a galinha. Quando você comer, você já gastou toda a energia que você vai ingerir. Legal. Só estou de maneira lúdica. Claro, né? lógico. Mas enfim, hoje você tem um gasto calórico pequeno e você ingere muito carboidrato, e carboidrato de absorção rápida, amido, derivados. Então é como se tivesse uma parede cheia de tijolinho. Quando você ingere esses tijolinhos, se eles forem tijolos estão muito juntinhos, as fibras, você quebra gastando energia. Se você ingere, por exemplo, uma massa normal, sem ser integral, você está ingerindo um carboidrato de absorção rápida. É fácil, não tem gasto energético nessa absorção. É fácil, come em grande quantidade de caloria, isso contribui com ganho de peso. Vamos voltar para a obesidade. Beleza. Diabetes é a doença que mais está relacionada a diabetes. 80% dos diabéticos são obesos. Doença cardiovascular, infarto, derrame, acidente vascular encefálico. Essas doenças estão relacionadas também a comportamento, obesidade e diabetes, colesterol, triglicérides. E tudo isso vem do comportamento. Então, se você não mudar seu estilo de vida, você pode se aceitar do jeito que você é. Tudo bem, mas tem que lembrar, eu tenho que ter uma vida saudável. E hoje, se você for definir se obesidade é saudável, não. Obesidade é um problema que eu preciso tratar. E hoje, existe um problema de custo, mas existem uma série de medicamentos que você pode utilizar com grande segurança, que contribuem de maneira muito importante associado à mudança de estilo de vida. Não é tomar o remédio e deitar no sofá esperando que ele faça efeito. Isso não existe. Pois é, inclusive tem um estudo em andamento, não vou me recordar agora aqui, mas a fonte ou o local que está sendo estudado, mas existe um estudo em andamento de comprimidos, não sei se você viu isso, de comprimidos que prometem o mesmo efeito no corpo da prática de atividade física. É claro que é só um estudo, né? A gente não sabe exatamente onde isso vai parar, mas já existe um estudo de comprimidos, ou seja, para substituir os efeitos que a atividade física provoca no corpo, com liberação de endorfina, enfim. Mas é um estudo ainda, a gente ainda precisa fazer exercício. Olha, vou te falar uma coisa, não tem caminho fácil. Não existe caminho fácil. Não é fácil. As pessoas têm sobrepeso e obesidade, quase 50% da população mundial, porque é difícil. Não é porque a pessoa quer. Há uma dificuldade. A pessoa tem que trabalhar. Há um esforço, né? Tem que cuidar da família. Enfim, ela não tem tempo para investir. Sim. Então, não é uma desculpa, tá? Não é por causa disso você fala assim, joguei a toalha. Não, você tem que buscar ter um comportamento fisicamente ativo, uma alimentação saudável e buscar ter um peso ideal. Não por estética. A estética até pode ser uma busca, mas por saúde. Então, o conceito é saúde. E aí a gente volta lá atrás, né? Lá no começo do nosso bate-papo, sobre o conceito de saúde, que também exige que as pessoas tenham condições, por exemplo, de adotar hábitos mais saudáveis, né, com um pouco mais de tempo para cuidar da saúde, da alimentação, né, a gente fala muito a gente escuta muito, na verdade, falar de desembalar não e descascar sim, né? Mas hoje, com a correria, é muito comum a gente optar por alimentos mais fáceis de serem levados ou preparados, né, nem preparados, né, mas é mais fácil de serem consumidos, de fato, né? Eu entendo o que você está dizendo. Ao invés do alimento in natura, você está buscando os alimentos processados. Isso. Esses alimentos processados, eles vêm com uma carga, em geral, muito grande de sódio, de sal, uma carga muito grande de calorias. E isso é fácil de você ingerir, é fácil você dar para o seu filho, é fácil colocar na lancheira. Pois é. Mas não é o ideal. Claro. Definitivamente não é. Perfeito. O mundo ideal ou a atitude ideal é, claro, atividade física, boa alimentação, e isso
começar desde cedo, porque é um hábito, né? A gente, depois que começa, a gente percebe que muitas pessoas que depois que começam, dificilmente voltam atrás, né? E começam de forma, claro, mais constante. Não um começo, essa semana eu fui, semana que vem não vou mais. Mas depois que você fica um período, de fato, desfrutando dos benefícios dessa boa alimentação e da atividade física regular, dificilmente a pessoa volta atrás. O ideal é começar na infância. É isso? Perfeito. E os filhos de pais ativos são mais ativos. Filhos de pais sedentários são mais sedentários. Então, existe um comportamento e você é responsável por isso. Então, os pais são responsáveis pelo comportamento dos filhos. Então, se porventura você ainda não teve a iniciativa de mudar seu comportamento, lembre-se do que eu estou falando. O seu filho se espelha em você. Mude sua atitude, porque você está influenciando na vida do seu filho. Então, mostre para ele que é importante fazer exercício, se alimentar bem. Muitas vezes a criança tem sobrepeso ou obesidade, mas quem que compra? Quem que faz compra no supermercado? São os pais. Quem que faz a lancheira do menino? Sim. Será que na cantina do colégio realmente estão oferecendo opções boas de alimentação? Então, são decisões nossas, né? Essa mudança de atitude, porque muitas vezes a pessoa, não começou na infância, não teve, de repente, um estímulo maior no período da adolescência, da juventude, mas agora está disposta a mudar. Essa mudança, ela fica mais fácil acompanhada de alguma técnica? Existe alguma técnica para a gente, de fato, sair ali do papel e só do campo das ideias de que vou mudar e da promessa de segunda-feira? Bom, quais são os passos não simples, né, mas que dependem exclusivamente de você? Por exemplo, se você fuma, dá para ser saudável fumando? Não, você tem que parar de fumar. Se eu sou sedentário, a hora que eu dou o primeiro passo, eu deixei de ser sedentário naquele momento. Claro que os benefícios da atividade física e do exercício, eles vêm por um período de médio a longo prazo. Você já tem alguns benefícios imediatos, mas aqueles que você realmente consegue mensurar são os benefícios que vêm de médio a longo prazo. Aí foi o que você disse. A pessoa começa a se sentir melhor, ela dorme melhor, ela produz mais, se sente mais ativa. Por vezes, o tempo de sono que ela tem diminui, mas ela investiu 1 hora em exercício. Ela se sente mais ativa, mais dinâmica. E aí, a hora que ela percebe os benefícios da atividade física e do exercício, na sua prática diária, aí ela não quer parar mais. Sim. Mas você tem que ter um tempo. Isso não vai ser em 1 dia, 2 ou 3. No começo é mais difícil, mas depois de algumas semanas que você consegue obter esses resultados, isso te motiva a fazer exercício. Por isso que quando você começa a fazer atividade física, você muda seu comportamento alimentar. Você fala, estou investindo tanto em exercício, eu não vou comer essa besteira, bobagem aqui. Ah, não, hoje vale a pena porque é uma coisa que eu gosto. Então tá, eu vou ingerir uma caloria um pouquinho maior hoje, mas amanhã eu vou fazer mais 10 minutos de exercício. Semana que vem, eu também vou acrescentar um pouco mais de atividade física, vou pegar mais firme na minha alimentação. E você compensa. Você não deve se privar de tudo que você gosta. Nem dá, né? Não dá. Eu entendo isso. Você não pode ficar privando as pessoas. Mas você tem que orientar. Se porventura você se exceder um pouquinho um dia, compensa no dia seguinte. Perfeito, faz troca, né? É isso aí. Eu acho que a gente não se sente tão culpado quando a gente tem, por exemplo, uma semana bastante produtiva e no final de semana, vou comer uma pizza, vou comer um hambúrguer. Aí eu acho que a culpa diminui, né? Porque você sabe que você, de segunda a sexta-feira, por exemplo, ou de segunda a sábado, né? Você fez certinho. Então, não tem problema eu comer uma pizza ou algo que de repente não seja tão saudável, né? Não, eu concordo. Você tem que ser um pouco complacente nesse momento. Mas só como sugestão, tá? Se pesa amanhã, vamos definir um dia. Se pesa na sexta-feira e se pesa na segunda. Você vai ver que na sexta você está pesando menos que segunda-feira. Então, o segredo é assim, a gente tem que trabalhar todos os dias. Claro que não, né? Mas assim, a gente abusa um pouco mais. Claro. Se você vai abusar no final de semana, faz um exercício, pega a bicicleta, vai passear com a família. Mas esse abuso que a gente está falando também é abrir uma exceção, uma refeição, de repente, livre. Faz parte. No máximo, não estou falando para ficar o dia inteiro também comendo do sábado e domingo, né? Eu só estou chamando a atenção que a ingestão calórica no sábado e no domingo é maior.
Mas é assim, agora no home office mudou um pouquinho, mas muitas pessoas não têm o momento de tomar um café da manhã com a família. Sim. E aí você pode tomar seu café da manhã no sábado e domingo, vai ser um café da manhã mais longo, você vai ingerir um pouquinho mais, um pãozinho a mais. Um bolinho de fubá. Faz parte. Né? É gostoso, com certeza. Agora, doutor, só pra gente, antes da gente encerrar, a última questão, eu perguntei, essa questão da técnica, se existe alguma técnica, porque algumas teorias mostram que, de repente, depois de 21 dias, você, de fato, adquire aquele hábito. Então, tem alguma técnica que a gente possa aplicar para mudança de hábito? Não, que seja eficiente, né? Existem maneiras de você abordar o seu paciente no consultório, até a abordagem do ponto de vista psicológico. Muitas vezes você precisa identificar qual que é a dificuldade que a pessoa tem. Você tem que individualizar. Vamos dizer, acho que é mais elegante você falar isso. Sim. Você tem que individualizar o tratamento. As pessoas, todos nós, temos as nossas dificuldades. Você tem que tentar entender qual que é a dificuldade da pessoa, o que você pode fazer para orientá-la e ajudá-la para que ela mude aquele comportamento. Não adianta você falar assim, faz exercício aí 5 vezes por semana, tá bom? Pois é. Ela já não faz. Ela sabe que ela tem que fazer, né? Ela sabe. Você tem que se alimentar de maneira saudável. Ela sabe disso. Você tem que entender o que está acontecendo naquele momento. Às vezes a pessoa passa por uma dificuldade emocional, um problema familiar, e você precisa, na verdade, naquele momento abordar essa parte emocional, entender por que ela está mais ansiosa, tentar tratar esse problema. E hoje há uma possibilidade grande de você fazer uma abordagem multiprofissional, que ajuda muito. Não é médico, é psicólogo, é enfermeiro, nutricionista, educador físico. Então você consegue hoje, mesmo no atendimento público, ter essa abordagem multiprofissional, onde cada profissional vai acrescentar alguma coisa que vai ser importante nessa mudança comportamental. Como você disse, a pessoa sabe. Mas por que não executa? Tem alguma coisa. A gente precisa identificar o que é, mudar lá a cabecinha, ligar aquele fiozinho, e aí a pessoa vai entender que aquilo é bom para a vida dela. Que legal. Muito bom bate-papo, doutor. Espero que você tenha gostado também dessa nossa conversa. Acho que é muito interessante quando a gente pode falar de saúde de forma aberta e tão ampla, né? Porque a gente às vezes fica restrito àquela questão de não estou doente, portanto estou saudável, mas hoje a gente viu que não é bem assim. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês e conte conosco sempre que houver necessidade, ou então um bate-papo como esse, acho que vai ser bem agradável de novo. Maravilha, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima, então. Até a próxima, obrigado. E o Viver Bem podcast da Unimed São José dos Campos fica por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, aproveitado aí as dicas, as informações e, de repente, até tenha se motivado a uma mudança de hábitos, né? Até a próxima.